Foram essas as minhas razões. E, no entanto, quando decidi escrever este livro, fiquei com medo de que meu privilégio me deixasse cega a certas verdades, de que eu entendesse tudo errado, como posso muito bem ter entendido. Tinha medo de que, não sendo imigrante ou mexicana, eu não tivesse o direito de escrever um livro quase todo passado no México, inteiramente entre imigrantes. Mas então pensei, se você é uma pessoa que tem a capacidade de ser ponte, por que não? Então, comecei. Oi, gente! Eu sou a Tami e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Terra Americana. Esse trechinho que eu acabei de ler para vocês faz parte aqui, ó, da nota que a autora escreveu, a Janine Cummins, sobre o livro. Tá no finalzinho aqui da obra, assim que a gente termina, a gente vê o último acontecimento, a gente tem aqui a nota da autora. Inclusive é uma nota muito completa, tá? É uma nota muito completa, ela faz toda uma explicação. E eu li esse trechinho para vocês porque existe uma polêmica muito grande sobre esse livro aqui. Eu comprei ele na Amazon numa promoção. Por acaso, ele tava lá uns R$7, mais ou menos, 6, 7 reais, não lembro ao certo, mas não foi mais que isso. Eu li a sinopse, eu achei interessante, eu vi comentários muito positivos, não tinha lido nada sobre a polêmica até então, e aí depois que ele chegou aqui em casa, que eu fui descobrir essa polêmica que envolve esse livro. Qual é a polêmica, Tamires? Gente, a polêmica ela recai mesmo sobre o fato de que a autora Janine Cummins, ela não como, né, nas palavras dela, ela não é imigrante e nem mexicana. Então, pelo que eu pude entender, a polêmica ela recai sobre isso. Vocês já notaram, vocês que me acompanham por aqui, que sempre tem alguma coisa acontecendo? Acho que agora foi. Mas como eu tava falando, muita gente criticou essa obra. Eu sei que tem algumas outras coisas, tá, envolvendo, não é só a questão da apropriação, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, caso vocês queiram se aprofundar mais nessa questão, porque meu objetivo aqui é analisar a obra do ponto de vista literário, tá, gente? Mas eu achei que seria importante fazer essa introdução, destacar esse ponto para vocês, e se vocês quiserem mais, né, saber mais sobre isso, eu vou deixar esse link aqui para que vocês possam conferir, para que vocês possam ler direitinho sobre as polêmicas, né? Não é a polêmica, as polêmicas que envolvem essa obra. Então tá, tendo esclarecido esse fato, vamos à análise literária de Terra Americana. Olha, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu me surpreendi muito com essa compra que eu fiz. Foi tão barato e foi uma leitura tão intensa, tão angustiante, tão... que eu acho que é um dos livros assim que mais me surpreendeu esse ano. Eu fiz aí algumas tags, respondi questões sobre livros que me surpreenderam, não tinha lido esse aqui ainda. Esse aqui eu acho que é o livro que vai ficar marcado como a surpresa do ano. Então tá, analisando do ponto de vista literário, vamos então ao enredo. O que é, né? O que esse livro traz pra gente? Em uma cidade, né, uma cidade relativamente tranquila do México, acontece um massacre. Uma família está comemorando 15 anos de uma menina quando um grupo de pessoas entram na casa em que eles estão comemorando e matam praticamente todo mundo. Praticamente todos os convidados foram mortos, com exceção da Lídia e do filho dela, o Luca. O filho da Lídia tem 8 anos, tá? Bem jovenzinho. Mas por quê? O que aconteceu? Não que o motivo seja aceitável, mas, teoricamente, o que aconteceu foi o seguinte. Um jornalista, que é o esposo, né, o marido da Lídia, ele acaba publicando coisas muito alarmantes pros cartéis que dominam aquela região. Então ele acaba descobrindo coisas muito pessoais
E aí ele acaba entregando todas essas coisas na reportagem. Gente, é o jornalista com a sua liberdade de expressão pagando por isso. É horrível pensar que isso é muito frequente, que isso acontece. Isso é horrível, gente. Então, inicialmente, o motivo que a gente tem, né, que a gente encontra aqui para que essas pessoas tenham sido cruelmente assassinadas, foi o fato de que esse jornalista estava incomodando. Os únicos sobreviventes, então, são a Lídia e o filho dela, o Luca. A Lídia, que é a esposa desse jornalista, ela se vê perdida, ela se vê numa situação que ninguém consegue se imaginar. E aí a empatia do leitor com esse livro, eu acho que ela começa aqui, tá? No primeiro capítulo, gente, na primeira página. E também a intensidade da história começa aqui. A Lídia, ela sabe que ela tem que sumir, ela tem que pegar o filho dela, eles têm que sair daquele lugar, eles têm que tentar atravessar a fronteira, eles têm que tentar chegar nos Estados Unidos. E aí a gente acompanha esse progresso, que é a Lídia fugindo, correndo risco de vida, tem muitas coisas envolvidas aí, e o filho dela, né, junto com ela. Então todo esse progresso de migrante, né, toda essa passagem dela, toda essa trajetória dela, lá de Acapulco, que é o nome da cidade em que ela morava, né, no México, até a tentativa de chegar nos Estados Unidos. Basicamente a história gira em torno disso, tem muitas outras coisinhas ali no meio, tá? E o livro, ele é intenso da primeira página até o final. É um livro que tem mais de 400 páginas, mas que, sinceramente, não tem um pedaço, não tem uma parte que tu não fique pensando assim: preciso continuar, preciso terminar, preciso saber o que vai acontecer. A escrita da Jane Ime, né, essa tradução, enfim, é muito instigante. Essa leitura, ela foi muito doida. Eu comecei a ler, eu não queria parar, então adianto aqui. Se tu gosta desse tipo de livro, que não faz pausas, que é intenso, que te prende da primeira página até a última, essa aqui é uma dica maravilhosa para ti. Ir para o norte, chegar à fronteira, encontrar um coiote, atravessar, pegar um ônibus para Denver. Haverá igrejas por lá, bibliotecas, acesso à internet, comunidades de imigrantes, gente querendo ajudar. Por hora, apenas vá para o norte, vá para o norte. Afaste Luca do perigo. É isso que manteve a Lídia, que é a nossa protagonista, em toda a caminhada que ela faz. Essa sensação de precisar proteger o seu filho, é isso que mantém ela viva, é isso que mantém ela ali constante, acesa, alerta, para que ela possa percorrer todo esse caminho. E isso é uma coisa muito difícil de ser descrevida, porque mexe muito com a questão da empatia. Eu acho que esse livro todo é um livro de empatia, aborda essa capacidade que a gente tem de olhar para o outro e sentir por ele, e se deixar levar por ele, e se familiarizar com ele, e se identificar com ele, e querer ajudar ele de alguma forma, e sentir o que ele está sentindo também. Não tem como começar a ler esse livro e não se sentir parte da história, e não pensar que aquilo tudo poderia estar acontecendo contigo, e não ficar horrorizado com coisas que acontecem aqui, que eu devo confessar para vocês, nunca tinha lido nada sobre esse assunto, essa questão de imigração, essa questão de tentar atravessar a fronteira. O que eu conheço é senso comum, são coisas breves, e esse livro, ele traz tudo que é relatado aqui não é real, mas é tudo inspirado em pesquisas muito constantes que a autora fez durante 4 anos. Então, ela assegura que é tudo muito verídico, é tudo muito próximo do que acontece. E assim, infelizmente, não tem como a gente duvidar e pensar, não, é muito horrível, não pode ser. A gente sabe que é. Eu tava falando sobre essa questão de empatia, porque eu li um trecho lá na página 308, que me fez parar e ficar, nossa, esse livro aborda muito essa questão de empatia. E agora é a vez de Lídia experimentar a paralisia da empatia. A profundidade de seu sentimento a surpreende. Como ela ainda pode ter qualquer dor restante disponível para outras pessoas pelo sobrinho assassinado de Paola? Gente, não tem como não sentir empatia lendo esse livro. É uma coisa absurda. Então, do ponto de vista literário, eu posso afirmar com muita
certeza de que esse livro ele é muito bem construído. Ele é uma história para te reservar algumas horas ali do teu dia para ler, porque tu não vai conseguir ler um pedaço e parar, tu vai querer continuar. Esse livro ele tem um enredo muito bem construído, ele tem um narrador conhecedor de todos os fatos, então tu fica por dentro de tudo a todo momento. Eu adoro isso. Eu adoro livros em primeira pessoa, com narrador personagem, mas eu também amo quando eu consigo ter noção de tudo que tá acontecendo. Ele é surpreendente, ele nunca vai te deixar paralisado e entediado e pensando, depois eu continuo, né? Tu pode até pensar, não, depois eu continuo, mas porque tu tem que fazer alguma coisa que tu não pode continuar com ele aqui. É uma leitura eletrizante, é uma leitura triste, é uma leitura dolorosa, mas é uma leitura necessária. A autora diz o seguinte: eu me interesso por personagens que sofram dificuldades inconcebíveis, por pessoas que conseguem superar traumas extraordinários. Personagens como Lídia e Soledad tenho menos interesse em histórias violentas e cheias de testosterona sobre bandidos e policiais. Ou, de qualquer forma, acho que o mundo tem muitas histórias assim. Algumas ficções ambientadas no mundo dos cartéis e dos narcotraficantes são convincentes e importantes. Li muito sobre isso durante minhas primeiras pesquisas. Esses livros fornecem uma compreensão das origens de algumas das violências ao sul de meu país. Mas a representação dessa violência pode alimentar os piores estereótipos sobre o México. Então vi uma brecha para um romance que traria um caráter um pouco mais intimista a essas histórias, para imaginar as pessoas do outro lado dessa narrativa predominante. Pessoas comuns que nem eu. Como eu reagiria se morasse em um lugar que começa a desmoronar à minha volta? Se meus filhos estivessem em perigo, até onde eu iria para salvá-los? Eu queria escrever sobre essas mulheres, cujas histórias são muitas vezes esquecidas. Então esse é o objetivo da autora, é trazer cada vez mais informações sobre essas coisas horríveis que acontecem aqui, que envolvem cartéis e narcotraficantes e todas as angústias que muitas pessoas, que muitos migrantes passam o tempo inteiro para tentar chegar em um lugar relativamente melhor, em um lugar seguro. É por isso que, mais uma vez eu afirmo, do ponto de vista literário, esse livro ele é maravilhoso. Ele merece um espacinho na tua estante, um espacinho no teu coração, ele merece algumas horas do teu dia, ele merece ser lido. E assim eu termino a resenha de hoje, eu termino esse vídeo indicando Terra Americana para ti. Se tu gostou, se tu se sentiu interessado, vai lá, aproveita, traz ele pra tua vida, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Se inscreve no canal, que me ajuda muito, deixa um like nesse vídeo aí, que também me ajuda muito. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!